veja essas imagens. Coloca na tela porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Um ano após o atropelamento e morte de uma ciclista, a Justiça fará a primeira audiência do caso. Detalhes na tela, 8h36 e pau na máquina. Madrugada de 8 de novembro de 2020. A cicloativista Marina Kohler, de 28 anos, voltava para casa quando foi atropelada e morta por um carro em alta velocidade. A mãe de Marina não se conforma. O que a gente fica muito surpreso no Brasil, né, é como esse tipo de assassinato ele fica tão impune por tanto tempo, né? Essa pessoa que atropelou a Marina com alta velocidade, ingerindo bebida alcoólica e não prestou socorro, ela continua solta. O microempresário José Maria da Costa Júnior, que atropelou e fugiu, só foi descoberto porque um motociclista anotou a placa do veículo. Imagens da câmera do elevador do prédio onde ele mora, no centro de São Paulo, mostram José Maria rindo logo após o atropelamento. Dias depois, o motorista se apresentou à polícia e foi liberado para responder ao processo em liberdade. O Ministério Público denunciou José Maria da Costa Júnior à Justiça por homicídio doloso, quando a pessoa assume o risco de matar alguém. Nesta quarta-feira, será realizada aqui no Fórum Criminal da Barra Funda a primeira audiência de instrução do processo. E o MP defende que o réu seja levado a júri popular. Há elementos suficientes de que ele estava alcoolizado, ele assumiu o risco da sua morte ao abandoná-la no local do crime. Então, todos os elementos são indicativos de que, que há efetivamente elementos para o tribunal do júri. A mãe de Marina lembra de outras famílias que sofrem com a violência do trânsito, que, como a dela, tiveram sonhos interrompidos. A Marina tinha só 28 anos. A Marina tinha uma vida pela frente. A Marina tinha sonhos, né? E a gente também tinha sonhos com a Marina. Olha, eu pedalo, sou ciclista, me considero um ciclista porque pedalo nas ruas e sei o que muitos passam. Poucos respeitam os ciclistas. Infelizmente, perdemos essa linda jovem. Eu espero que a justiça seja feita. Eu espero. A defesa de José Maria da Costa Júnior declarou que não há provas da embriaguez. Disse ainda que Costa Júnior não percebeu o acidente e por esse motivo deixou o local. É a mesma tese que muitos usam, né? O advogado dele afirmou que em nenhum momento o cliente teve a intenção de atropelar Marina, né? Não está escrito na testa de ninguém também, né? Eu tô certo ou tô errado, né? É impressionante como eu tenho mostrado casos aqui no programa em que eles acabam fugindo após tirar a vida de pessoas inocentes. E é a mesma tese, é o trabalho do advogado e eu respeito, não tenho que questionar. Mas a minha opinião é que é a mesma tese em todos os casos, é impressionante. Agora é aquele ditado, né? Você diz que me ama, Rafa, e eu finjo que acredito, está na mão da justiça, não é verdade? Eu vou continuar esse caso, inclusive, com a Daniele Brand, que tem todas as informações, ela está em frente ao fórum, onde acontecerá, inclusive, a primeira audiência de instrução e vai falar ao vivo com os pais da ciclista, né? Ô, Dani, na realidade, perguntar qual é a expectativa dos pais seria uma pergunta, para mim, do meu ponto de vista, que eu não faria. Eu acho que a pergunta que nós temos que fazer para os pais, eu não sei se eles estão me ouvindo, é o seguinte: eles esperam justiça, eles confiam na justiça? Eu quero continuar confiando ainda na justiça. Mas eles acreditam e confiam na justiça? Acho que essa é a primeira pergunta diante de tantos casos que a gente tem colocado aqui no programa, que tem nos deixado bastante revoltados, que a gente espera que a justiça seja feita, mas nem sempre ela é feita, porque o que a família está passando, eu pedalo nas ruas e sei o que muitos amigos meus também já passaram por perder entes queridos. Bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Oi, Marcão. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Primeiro Impacto. Nós estamos aqui com a Maria Cláudia e o Paulo também, os pais da Marina Harcourt, de apenas 28 anos, que acabou sendo assassinada, né? Foi morta brutalmente depois de ter sido atropelada, como a gente acompanha agora no VT. A Maria te escuta, viu, Marcão? Então, ela ouviu aqui a sua pergunta, vou deixar ela mesma responder. Vocês acreditam na justiça? Olha, é muito desanimador, né, esse processo, né, vamos dizer, né? A gente perdeu uma filha com potencial incrível, né? Acho que ninguém tem que tirar a vida de ninguém, né? A Marina tinha sonhos, Marina colaborava com essa cidade que ela escolheu para morar,
ela era uma pesquisadora, ela era uma cicloativista, então ela articulava os processos, ela tinha uma questão de conquista do espaço da cidade com gentileza, com dignidade, né? Dividir o espaço da cidade de São Paulo, que é um espaço complexo. Em um ano, a pessoa que atropelou Marina, que assassinou Marina, continua solta. Então, assim, é muito doloroso, né, a gente ouvir que a pessoa não sabia que atropelou. Como é que tem um impacto no carro e não percebe que atropelou uma pessoa, que para ver o que aconteceu? Como é que a pessoa vai num bar, bebe, sai dirigindo em alta velocidade numa avenida iluminada e não vê o ciclista vindo, sinalizado? Então, alguma coisa tem errada, né? Ah, não tem intenção de matar. Como não tem intenção de matar? Se você está em alta velocidade, você bebeu, está alterado, e ainda chega em casa, ainda dá risada, ainda vê que o carro está amassado, tenta esconder o veículo e diz que não teve intenção, que não sabia. O que é isso? Como é isso? O caso de Marina teve visibilidade, sim, porque é uma menina intelectualizada, com bons relacionamentos, estava num lugar que tinha visibilidade. Por isso que o caso dela teve visibilidade. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo todo esse movimento. A gente não quer que mais Marinas, mais Josés, mais João percam suas vidas e que as famílias fiquem tão dilaceradas como a gente está, porque isso não tem volta. Nós tínhamos expectativa com a nossa filha, claro, né? Queríamos neto, queríamos que ela tivesse um emprego, que quem sabe ajudasse a gente quando tivesse idoso, e não, tudo isso foi interrompido. Ela tinha projetos, muitos sonhos, isso tudo foi interrompido por um sujeito que não tinha intenção de matar. Como é isso? A gente tem que ser mais gentil com as pessoas, a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que ter respeito às pessoas. A vida não é isso, a vida não é assim. Então, a gente tem expectativa com a justiça, temos que acreditar. Eu faço das suas palavras as minhas, porque quando você diz como não tinha intenção de matar um indivíduo que enche o pandu de cachaça, sai dirigindo um veículo, como que você não tem intenção de matar? É a mesma coisa, eu sempre faço essa colocação no programa, é a mesma coisa de você pegar um revólver, colocar uma munição e brincar de roleta russa. Uma hora vai acertar e vai matar. E foi o que aconteceu, ele saiu dirigindo um carro, matou uma jovem com sonhos pela frente, uma vida inteira para percorrer, tirou a vida dela e ainda vem dizer, não para prestar socorro, sai rindo e ainda vem dizer que não tinha intenção de matar. Eu espero que o Poder Judiciário faça essa pergunta para esse indivíduo lá na hora do júri. É uma audiência de instrução, né? Mas que faça essa pergunta para ele. Se fosse com a sua filha, qual seria a sua reação? Pergunta para os membros do Poder Judiciário também, se fosse com a filha de vocês, o indivíduo tivesse feito isso com a filha de vocês, qual seria a reação de vocês? Eu falo esse caso, senhora e senhor e Dani, e sociedade, povo brasileiro que acompanha o programa, porque eu estou cansado de usar e de ver que só perde quem morre, sabe? Eu estou cansado de ter que falar isso aqui no programa, que só perde quem morre. Eu, particularmente, falo para você, meu coração está partido e vou orar, porque eu só confio na justiça divina. Essa sim eu confio. Ô Marcão, só fazendo uma atualização também para o nosso telespectador, essa audiência que acontece hoje por volta da 1h30 da tarde, a expectativa é que o juiz ouça 10 testemunhas arroladas pelas duas partes, né? Tanto a acusação quanto também a defesa. Se o juiz conseguir ouvir todas as testemunhas, o acusado, né, que é o José Maria da Costa Júnior, o microempresário, acusado de ter atropelado e matado a Marina, como a gente acompanhou na reportagem, ele também pode ser ouvido hoje pelo juiz. Lembrando, como você até deu no comecinho do nosso link, de acordo com a defesa do José Maria, ele não percebeu que tinha atropelado, por isso ele não prestou ali os primeiros socorros, o que acaba sendo contraposto
nessas imagens, né, de segurança do elevador que mostram ele ali com uma jovem sorrindo tranquilamente. O que mudou o rumo dessa investigação a princípio? Após a polícia ter tido acesso à comanda do bar que ele tinha frequentado na mesma noite e ter percebido que ele fez a ingestão de bebida alcoólica, inclusive essa jovem, Marcão, que aparece com ele no vídeo, o nome dela é Isabela Serafim, de 21 anos, ela prestou depoimento na delegacia e foi ela que disse e afirmou à polícia que José Maria da Costa Júnior tinha sim ingerido bebida alcoólica, que ele tinha consumido uísque. Outras imagens também que circularam depois mostram a própria indo até o veículo e, de acordo com o depoimento do dono do estacionamento, ela teria tirado ali uma garrafa de bebida. Então, hoje, claro que a família e a sociedade também espera, né, Marcão, que a justiça seja feita. Se caso ele for condenado, ele pode pegar até 8 anos de prisão, Marcão. Tá certo. E resumindo, cumpre 2/6, vai para casa e aí fica mais uma vez a justiça. Cadê a justiça desse país? Pega 8 anos, mas cumpre 2/6, aí vai para casa, vai viver a vida dele. E a jovem? Cadê a jovem? Essa que é a minha indignação, essa que é a minha revolta. E me coloco sempre no lugar das pessoas. Eu não sou um apresentador que vou de acordo com a onda, não. Eu tento ser verdadeiro. E agora, como que fica a família? Ele daqui a pouco cumpre 2/6 da pena e volta para casa.